Correu. Minha irmã, que doou, está super bem. Ele está se recuperando, assim, muito bem. E assim, até a expressão dele é outra. Ele está tão bonito. Aí eu falei, eu vou trabalhar um pouco e volto para ficar com você de novo. Mas ele está super bem, graças a Deus. Muito bom, fico muito feliz por vocês. Que Deus abençoe, que a recuperação dele seja 100%, como já está sendo, né? Está sendo. Obrigada, gente. Que bom ouvir isso. Acho que já chegamos também felizes, assim. Mais uma notícia boa. Bom, Ótimo. gente, agora acho que a gente pode começar, né? Para não atrasarmos um pouco mais. Quem não mandou ainda, por favor, mande no chat seu nome, cargo, município, como você está chegando hoje. E bastante gente chegando animada, chegando feliz. Espero que seja uma tarde proveitosa. Eu vou começar aqui com a apresentação. Rutinha, você pode me confirmar se está gravando? Está gravando. Ótimo, obrigada. Imagina. Bom, então eu vou começar aqui o nosso evento de hoje. Hoje, então, nós vamos fazer essa oficina, né, de sensibilização sobre o plano de primeira infância e Semana do Bebê. Então, como vocês sabem, viram no convite, nós vamos ter duas presenças honrosas aqui no nosso evento, a Karina Tolara, que é assessora especial do Núcleo da Política Municipal integrada pela Primeira Infância de São Paulo, e a Jane Santos, que é médica sanitarista, especialista em desenvolvimento infantil, saúde e HIV no Unicef. Elas vão, então, contar algumas experiências para vocês conhecerem como foi a elaboração do Plano de Primeira Infância em São Paulo e a Semana do Bebê em Recife. Então, vocês vão conhecer um pouquinho sobre essas estratégias e como podem ser implementadas, como foram, para também conhecerem um pouco como pode ser feito no município de vocês. Então, hoje eu vou contar um pouquinho, para quem não conhece, da iniciativa Crescer com Proteção. Depois, a gente vai ter a Karina apresentando a parte do Plano de Primeira Infância, e em seguida, a Jane com a Semana do Bebê. Por fim, a gente vai ter uma sessão de dúvidas e contar um pouquinho dos próximos passos para os municípios e apresentar também a consultora que vai estar apoiando vocês durante todo o processo. Bom, então, como combinados de hoje, né, antes de começar tudo, vou passar aqui, que é o que a gente precisa fazer, né, como estamos agora em 35 pessoas e possivelmente devemos aumentar ao longo da tarde, manter os microfones desligados durante a apresentação. Então, como vocês sabem, tem aqui embaixo para a gente deixar desligado, a gente também vai estar controlando. Vamos ter, então, um espaço para dúvidas no final, que aí a gente vai poder abrir o microfone e fazer as dúvidas diretamente pela fala. Mas, se vocês quiserem também, podem mandar as dúvidas e os comentários pelo chat, que aí a gente vai compilando de acordo com a apresentação e, no final, a gente já responde a vocês. Todo o material vai ser compartilhado. A gente também está gravando, né, esse encontro, então, para quem não pôde participar hoje, vai poder ter acesso depois. E a lista de presença vai ser compartilhada no final do evento. Esse é um evento que, como quem já participou sabe, de outros eventos, a gente também tem um coffee break, né, mas é um coffee break diferente, a gente manda depois para vocês um voucher que vocês podem fazer uma troca, né, por um café, um doce, um lanche ou qualquer outra coisa, né? Tem livros, tem várias outras opções. E as perguntas, então, como eu também falei, podem ser enviadas pelo chat, também deixei aqui em destaque, caso alguém não saiba onde fica aqui embaixo esse informe do chat. Vou falar, então, um pouquinho da iniciativa, né? A Crescer com Proteção, então, ela é uma parceria entre o Unicef, o Ministério Público do Trabalho, e também a Agenda Pública e Instituto Camaracalunga. É uma iniciativa que teve início em 2020 e a gente, então, está buscando o aperfeiçoamento de políticas públicas, fortalecer os gestores do sistema de garantia de direitos, engajar adolescentes e sensibilizar os cidadãos. Todas essas iniciativas, todas essas agendas voltadas, então, para proteger todas as crianças e adolescentes no litoral sul da Baixada Santista e no Vale do Ribeira, nos 8 municípios que fazem parte, então, dessa iniciativa. Então, que são Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, Itaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente. E hoje, bom, a gente tem a presença também de outros municípios, né, que acho que também receberam convite e também são super bem-vindos para conhecer um pouquinho de como é a iniciativa e dessas duas estratégias que a gente quer implementar.
Eu nem me apresentei, né, mas vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Estela, né, sou coordenadora de projetos, então, da iniciativa Crescer com Proteção e da Agenda Pública, e vou estar com vocês ao longo desse encontro, sendo a mediadora. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar pelo chat, e agora eu já vou passar, né, para uma das nossas convidadas, que é a Karina Tolara, então, para ela falar um pouquinho do Plano Municipal de Primeira Infância. Karina, eu vou parar aqui de compartilhar e aí fique à vontade para apresentar a todos. Obrigada. Obrigada, Estela. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar só falando que eu estou muito feliz e animada de estar aqui hoje. Agradecer pelo convite, pelo Unicef, pela Agenda Pública, ter essa oportunidade de compartilhar a experiência de São Paulo com vocês, municípios que estão nesse processo ou iniciando o processo de elaboração de plano municipal pela primeira infância. Espero poder contribuir com vocês e digo que, desde já, que a gente está super à disposição para aprofundar essa troca. Quem quiser, tiver interesse, depois, né, vou compartilhar o meu contato. Eu, no momento, estou de licença maternidade, mas a equipe, né, continua trabalhando, então, se quiserem entrar em contato para fazer uma troca, né, bilateral, a gente está super à disposição, a gente adora conversar e trocar com os outros municípios, então é só mandar e-mail que a equipe vai entrar em contato e compartilhar aí mais detalhes da nossa experiência. Então, preparei uma apresentação breve, sucinta, vou tentar manter aqui o tempo. Estela, se eu estiver passando o tempo, por favor, você me avisa, geralmente eu falo mais do que eu devia. Tranquila. Então, vou compartilhar aqui a tela. Essa Márcia. Acho que a Karina travou. Para vocês também, né? Tá. Aqui também travou, Estela. Obrigada, Ernesto. Para avisar, vamos ver aqui se ela já volta. Acho que ela caiu. Se não, a gente faz uma troca e, de repente, começamos com a Semana do Bebê primeiro. Esperar um minutinho. Oi. Oi, Karina. Ai, bom, ter você de gente, volta. quando eu fui compartilhar, caí. Tá Desculpem. tranquila. O que acontece? Agora sim. Tá aparecendo para vocês Sim. agora? Estamos vendo, obrigada. Ótimo. Desculpa o probleminha técnico aí. Bom, vamos lá.
Então, deixa eu só me apresentar rapidamente. Eu sou a Karina, eu sou mestre em Sociologia, trabalho na Secretaria de Governo da Prefeitura de São Paulo, na coordenação da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância. E há 2 anos atrás, em 2018, estando nessa posição, né, eu participei da liderança da elaboração do plano municipal aqui da cidade de São Paulo. Então, vou contar para vocês um pouquinho sobre esse processo. Deixa eu tirar aqui. Então, eu pretendo falar um pouquinho sobre o contexto da elaboração desse plano municipal aqui em São Paulo, contar um pouquinho sobre o processo de elaboração, todas as etapas, né, que nós percorremos até a conclusão do documento final, contar um pouquinho sobre o propósito e o conteúdo do plano, sobre a implementação também, né, o plano foi publicado em 2018, então a gente já teve aí um tempinho para partir para a implementação desse plano, e também falar sobre o processo de monitoramento e avaliação, que é bem importante para o acompanhamento, né, da implementação da política municipal pela primeira infância no município. Bom, então, falando do contexto da elaboração do nosso plano municipal, a gente teve, por um lado, que é marcado principalmente, né, pelo marco legal da primeira infância, que eu imagino que todos vocês já tenham conhecimento, e também pela lei municipal da primeira infância. Acho que São Paulo foi um dos primeiros municípios, né, que publicou uma lei municipal de primeira infância, que deriva do marco legal da primeira infância e que institui uma política municipal. Essa lei ela foi apresentada pela Câmara Municipal e ratificada pelo então governador João Dória em outubro de 2017. A lei municipal ela também previa a instituição de um comitê para a política municipal de primeira infância. Esse comitê foi, então, criado em 2018, em junho de 2018, por meio de um decreto municipal, e ele teve um papel muito importante na elaboração do nosso plano municipal. Bom, então, esse é o contexto legal, né, o contexto jurídico que está aí por trás do plano municipal, mas com a legislação, né, a lei, ela não diz muito em relação a fazer as coisas acontecerem, né? A gente precisa também de uma outra esfera, que é a esfera política. Então, para além desse contexto legal, a gente teve também o contexto político aqui no município, que facilitou a elaboração do nosso plano. Então, a gente teve aqui o comprometimento do prefeito Bruno Covas em priorizar a agenda da primeira infância, né? Então, isso foi muito importante para a gente conseguir elaborar o plano e colocar a política municipal em prática. E, por outro lado, também o papel da sociedade civil organizada da cidade de São Paulo, né? A gente tem aqui Karina, um minutinho, acho que está travando. Está travando para vocês também? Sim. Acho que a gente pode tentar desligar a câmera e ver se funciona melhor. Pode ser? Ok. Eu não sei aonde você... Eu estou fechando algumas... Sociedade civil, cara. Isso. Bom, então eu estava falando, né? A gente teve, então, nesse contexto político, por um lado, a vontade
público do nosso prefeito, e, por outro lado, também essa pressão, o advocacy da sociedade civil, nos cobrando a elaboração também para nós, né? Então, uma plataforma aqui da cidade de São Paulo que tem um grupo de então, eles nos procuraram ativamente, cobrando a elaboração do plano, né, a partir da elaboração do plano, e também se disponibilizando a nos apoiar e participar desse processo de elaboração que aconteceu na sequência. Cronologia aqui de como foi esse processo como um todo. Disparador, a lei municipal publicada em outubro de 2017, o lançamento do nosso plano municipal. Então, o que aconteceu nesse meio do caminho? A gente teve, como eu já comentei, a criação do Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal da Primeira Infância. Esse comitê ele é composto por 6 secretários municipais, das secretarias da Política Municipal pela Primeira Infância, a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência e Desenvolvimento Social e Inovação e Tecnologia. Né? Esses secretários, então, conformam esse comitê gestor da política. Eles delegaram também uma comissão técnica, né, com técnicos das suas respectivas pastas, que assim como foram eles que tocaram o trabalho da elaboração do. Nesse mesmo ano, a iniciativa desse comitê gestor. Karina, deixa eu te interromper um segundo, desculpa. Sim. É que acho que a conexão ainda não está muito boa. Eu vou interromper essa apresentação e apresentar daqui, tudo bem? Para a gente ver se funciona melhor. De repente, assim, já melhora a conexão. Um minutinho. Vamos ver se funciona melhor daqui. Você pode seguir? Tudo bem? Sim. Se for assim. Obrigada, não, Karina. Claro, desculpa, imagina. Viu? Imagina, o que for melhor. Bom, esse comitê gestor, nós realizamos, em agosto de 2018, a primeira Semana Municipal da Primeira Infância, equivalente à Semana do Bebê, né, sobre o que a Jane vai nos contar mais daqui a pouco. Ela também está prevista na lei, nessa lei municipal, né, que instituiu a política da primeira infância. Ela institui também a Semana Municipal da Primeira Infância, que deve ocorrer toda primeira semana de agosto, assim como a Semana Municipal do Brincar, última semana de maio. Vocês estão me ouvindo? Áudio. Tá travando um pouquinho ainda. Puxa. Sinto muito. Eu não sei o que fazer aqui. Mas não tem problema, fica tranquila, porque pode ser também alguma falha na conexão da internet. Tá bom, vou seguindo então. Qualquer coisa vocês me avisam, por favor. Pode deixar. Bom, a Semana Municipal da Primeira Infância foi muito importante nesse processo da elaboração do nosso plano,
porque ela foi para nós como se fosse o pontapé inicial, né? A gente fez nessa semana um seminário com especialistas, onde a gente abordou diversas temáticas, né? As principais temáticas relacionadas à primeira infância. A gente teve uma aproximação muito grande de organizações da sociedade civil, né, que atuam nessa área. Então, para nós, assim, essa semana marcou o pontapé inicial da elaboração do nosso plano. Na época, nós estávamos também com uma parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que nos apoiou durante todo esse processo, né? Então, eles disponibilizaram uma consultora especialista, né, em primeira infância, que nos apoiou, né, na elaboração de um diagnóstico da cidade de São Paulo em relação à primeira infância, que está no plano municipal também, né, que vocês podem ver no plano. E depois nós fizemos todo um processo participativo, que eu vou detalhar um pouco mais no próximo slide, né? Foram várias etapas para a elaboração desse plano. No final, já em outubro, antes do lançamento, nós elaboramos o documento final, né? Isso foi realizado por meio de uma comissão de redação, composta por membros do governo, membros de organizações da sociedade civil, do CMDCA e de uma vereadora, para depois, então, lançar o plano em novembro de 2018, né? O documento final, ele foi aprovado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e foi instituído por meio de um decreto municipal, né? Importante mencionar também que nessa primeira semana da primeira infância, que nós fizemos aqui em agosto, o prefeito anunciou a elaboração do plano ainda neste ano, no ano de 2018, né? Então, a partir daqui, então, oficialmente, né, a prefeitura estava aí coordenando essa elaboração do plano ainda nesse ano. Pode passar, por favor. Bom, falando então um pouquinho mais do processo participativo, que eu acho que é a parte mais importante, né, da elaboração do plano, esse processo ele foi constituído por diversas ações, né, diferentes que juntas, né, que levantaram as informações necessárias para a gente conseguir elaborar o documento final. Então, começando aqui pelo seminário de especialistas, que foi o que eu mencionei, que foi realizado durante a Semana da Primeira Infância, né, foi o nosso pontapé inicial. Depois, nós realizamos 2 workshops de dia inteiro com organizações da sociedade civil aqui de São Paulo, que atuam, né, com a pauta da primeira infância, onde nós elaboramos de forma conjunta, né, então, vieram os representantes dessas organizações, que nós juntamos com representantes de todas as secretarias da prefeitura, né? Assim, desde as óbvias e clássicas, como saúde, educação, assistência social, como Secretaria do Verde, Esporte, Cultura, Secretaria de Subprefeituras, nós juntamos todo mundo para pensar em como seria a estrutura desse nosso plano, o que seria necessário constar nesse plano, quais seriam os eixos orientadores do nosso plano municipal. Então, foram 2 workshops, né, com um intervalo de 15 dias, realizado com essas organizações. Foi um processo muito produtivo, gerou muita discussão, mas muitos elementos positivos para a estrutura do nosso plano. Depois, nós realizamos 14 seminários regionais na cidade, né? A cidade de São Paulo é muito grande e para nós é muito importante trazer a perspectiva dos diferentes territórios da cidade, que têm demandas diferentes, que vivem realidades diferentes. Então, esses seminários regionais foram importantes para a gente coletar a perspectiva desses territórios em relação a quais são as principais problemáticas, né, as principais demandas de cada região em relação aos cuidados com a primeira infância e também em pensar junto com as famílias, com os servidores que atuam nesses territórios, em possíveis caminhos, né, proposições de como enfrentar essas problemáticas.
Depois, nós tivemos também uma outra ação muito interessante, que foi a escuta das crianças, que foi realizada em parceria com uma organização que tem uma metodologia de escuta de criança por meio de fotografias e desenhos. Então, eles capacitaram equipes da educação e da assistência social que realizaram essas oficinas com as crianças de pré-escola e da educação infantil, por meio de fotografias, né? As crianças faziam expedições pela cidade, fotografando o que elas gostam e o que elas não gostam na cidade, e também realizando desenhos. Então, isso foi muito interessante, um elemento, né, que consta também do marco legal da primeira infância e da nossa lei municipal, que é trazer a perspectiva das crianças, escutar as crianças nesse processo. Depois dessas primeiras 4 etapas, nós elaboramos uma primeira versão do que seria o nosso plano municipal. Colocamos essa primeira versão em uma consulta online, que ficou disponível durante 2 semanas na internet, para ser consultada e para as pessoas enviarem observações, comentários, sugestões. Depois, nós elaboramos uma segunda versão e fizemos, por fim, uma audiência pública, né, presencial, onde as pessoas também tiveram a oportunidade de se manifestar publicamente sobre o documento que estava sendo elaborado. Pode passar, por favor. Então, sobre o propósito, né? O que a gente entende sobre o... Eu não sei. Consegui. É isso mesmo. Ligar pela internet. Qual o objetivo, né? A função desse plano municipal. Então, a gente entende que o PMPI, ele é um documento guia que traz diretrizes, metas e estratégias para a promoção do desenvolvimento integral das crianças aqui no município, especialmente as mais vulneráveis, porque é uma diretriz muito clara do nosso plano atender com prioridade as crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, né? Então, a ideia é que o plano seja esse documento guia e que ele é um documento que é da cidade, ele não é um documento de uma gestão específica, né? Ele é um documento que foi elaborado de uma forma participativa por diferentes atores da cidade de São Paulo, e a ideia é que ele não sirva somente para a gestão que participou da sua elaboração, mas sim que ele permaneça ao longo dos anos, né? E que oriente os diferentes gestores públicos que forem assumindo a prefeitura, assim como os demais agentes que são responsáveis por assegurar os direitos das crianças, né? Lembrando que o dever de cuidar das nossas crianças é um dever compartilhado entre poder público, sociedade, famílias, né? Então, o documento do plano, ele está pensado nisso também, né? Nessa responsabilidade compartilhada desses diferentes atores ao longo de muitos anos. Né? O plano ele foi elaborado com um horizonte de 2018 a 2030, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS. Então, e ao mesmo tempo, o plano ele figura também como uma ferramenta de acompanhamento, né? De controle social do que está, de fato, sendo feito pelas crianças na primeira infância aqui no município de São Paulo, né? Então, ele traz qual é o planejamento para a cidade e, a partir dele, pode-se fazer esse acompanhamento do que está, de fato, sendo implementado e o que não. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe para vocês o sumário do nosso plano, só para vocês entenderem né, como que está estruturado esse nosso documento. Eu não vou entrar em muitos detalhes do documento, né, ele é bem extenso e acho que vocês podem consultá-lo depois, ele está disponível no site da Secretaria de Governo, mas só para vocês terem uma ideia, então a gente inicia o documento com uma introdução sobre o que é a primeira infância, a importância da primeira infância, né, dos cuidados na primeira infância,
Depois a gente fala dos princípios e das diretrizes que orientaram a elaboração do plano e das suas metas e das suas prioridades. Depois a gente apresenta um diagnóstico territorial da primeira infância em São Paulo, né? Então, a gente apresenta para todos os 96 distritos da cidade alguns indicadores relacionados à primeira infância, fazendo, né, esse diagnóstico inicial da situação. E depois a gente entra na parte realmente do plano, né, que são as metas e estratégias que estão organizadas em eixos estratégicos. E, por fim, um capítulo que fala sobre o monitoramento e avaliação do plano, né, que é um elemento muito importante desse controle, né, como eu já falei, desse controle social da implementação do plano. Pode passar, por favor. Então, só entrando aqui rapidamente em quais são os eixos, para vocês terem uma ideia, né, de como está essa estruturação das metas e das estratégias. Então, a gente organizou o conteúdo do plano em 4 eixos, né? O primeiro, que visa garantir as condições para a articulação intersetorial dos programas, projetos e ações para o atendimento integral na primeira infância. Então, esse primeiro eixo, ele traz 5 metas e 20 estratégias que estão muito focadas na gestão realmente dos programas, das iniciativas e das ações, na gestão da política mesmo voltada para a primeira infância, e a importância dessa articulação intersetorial, da gestão integrada desses programas, desses projetos, das ações, dos benefícios, né? Então, é um eixo que traz muito estratégias focadas no que o poder público, principalmente, né, tem que avançar nessa gestão integrada e intersetorial para oferecer às crianças, né, e às famílias as condições para o seu desenvolvimento integral. Aí os próximos 3 eixos, né, já são mais voltados às ações finalísticas, né? Então, o segundo eixo, a garantir todas as crianças na primeira infância educação, cuidados, estímulos que contribuam para o seu desenvolvimento integral, com 7 metas e 35 estratégias. Então, isso abarca, né, claro, todas as ações relacionadas à educação infantil, mas também mais do que isso, né? Tudo que envolve os estímulos necessários para as crianças. Então, como tornar a cidade mais acolhedora e segura para as crianças. Enfim, ele extrapola o ambiente da educação formal. O terceiro eixo, que visa garantir a proteção e dar condições para o exercício dos direitos e da cidadania na primeira infância, com 9 metas e 27 estratégias. E o último eixo relacionado à garantia do direito à vida, à saúde, à boa nutrição a gestantes e crianças na primeira infância, com 10 metas e 53 estratégias. Lembrando que cada um desses eixos está relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, a gente apresenta em cada eixo quais são os objetivos correspondentes. Pode passar, por favor. Agora, em se tratando da implementação, né? Porque até a elaboração do plano, a gente estava na esfera do planejamento, né? Do que a gente entende como as prioridades para a cidade até 2030, e agora a gente fala da implementação. Então, como que a gente vai colocar isso tudo em prática? Então, o plano prevê, logo no início, na sua introdução, a necessidade de cada nova gestão que assumir a prefeitura elaborar um plano de ação baseado no PMPI. Como nós estávamos no meio da nossa gestão, né, nós, então, elaboramos um plano de ação para os últimos 2 anos de gestão, que ainda tínhamos pela frente, os anos de 2019 e 2020. Então, elaboramos esse plano de ação de forma intersetorial, então, integrada com várias secretarias. Nós aqui da Secretaria de Governo temos esse papel, né, à frente da política, de fazer essa articulação intersetorial. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para
para fazer acontecer essa política realmente. Então, nós puxamos isso a partir daqui da Secretaria do Governo, a elaboração desse plano de ação. Cada secretaria, então, apresentou quais seriam as suas prioridades baseadas no plano a serem implementadas nesses 2 anos. Outro item muito importante aqui da implementação foi a criação dos comitês gestores regionais da política da primeira infância. Então, criamos aqui na cidade 32 comitês gestores para cada uma das subprefeituras da cidade, né? A cidade de São Paulo é subdividida em 32 subprefeituras. Cada uma, então, conta agora com um comitê gestor da política da primeira infância, que é composto por representantes da Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, e que tem a função de levar essa política para os seus territórios, de articular ali, né, entre as diferentes áreas, as ações de primeira infância, e tem também um papel no monitoramento da política, né, em levantar os dados e as informações para o monitoramento da política e da implementação do plano. Outro item importante também para a implementação foi a seleção de distritos prioritários. Como eu mencionei, São Paulo tem 96 distritos, né? Tem 1,1 milhão de crianças na primeira infância, então é uma imensidão, e a gente tinha muita clareza de que a gente não conseguiria, né, nesse primeiro momento, atender todas as regiões da mesma forma, e como o plano tem a diretriz clara de priorização das crianças em situação de vulnerabilidade, nós selecionamos os 10 distritos mais vulneráveis para a primeira infância na cidade. Essa seleção foi realizada a partir de indicadores específicos, né? Então, 10 indicadores de vulnerabilidade relacionados à primeira infância, e aí nós ranqueamos todos os distritos da cidade e selecionamos os que apresentam a maior vulnerabilidade. Depois, outro ponto muito importante, né, eu acho que um dos mais importantes, que é esse último, que foi a inclusão da primeira infância no programa de metas da prefeitura, né? Então, a Prefeitura de São Paulo tem o programa de metas como um dos seus principais instrumentos de planejamento, né, programático. Então, é dentro desse programa de metas que estão as ações prioritárias da prefeitura. Então, a primeira infância passou a compor como um objetivo estratégico específico do programa de metas desses 2 últimos anos, e isso deu muita força, né? Muita força política, deu um orçamento, garantiu um orçamento para as ações de primeira infância. Isso foi muito importante, né? Para a política, não só para o plano, né? Mas para a política municipal como um todo. Pode passar, por favor. Não, voltou. Isso, obrigada. Bom, então aqui só mostrando para vocês a questão dos distritos prioritários. Então, esses são os 10 distritos que foram selecionados, né? E só para vocês entenderem, esses 10 distritos, né, eles concentram 30% das crianças na primeira infância, cujas famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família no município, né? Então, apesar de serem só 10 distritos de 96, eles são realmente, né, quase 1/3 das crianças que são beneficiárias do Bolsa Família são residentes desses 10 distritos. Pode passar, por favor. Aqui também eu trouxe só para vocês verem, né, a questão do programa de metas. Então, como foi incluída no programa de metas da prefeitura a primeira infância, né, como objetivo de reduzir a vulnerabilidade na primeira infância. Aqui também, né, relacionado aos ODS. Isso aqui também, se vocês quiserem consultar, né, o programa de metas está disponível na internet, inclusive com resultados já, né, com o balanço dos 2 últimos anos, 2019 e 2020. E aqui, né, o orçamento que nos foi disponibilizado, né, a partir da inclusão nesse programa de metas, a gente teve R$1 bilhão para esses 2 anos para a implementação das ações de primeira infância no município. Pode passar, por favor. Não, voltou. Isso. Mas, ótimo. Bom, agora eu entro, então, na parte de monitoramento e avaliação do plano. Então, o plano, ele prevê 3 dimensões que devem ser acompanhadas
né? A primeira sendo a execução das estratégias que estão previstas no plano, né? Então, as estratégias são bem claras, são ações bem específicas que estão descritas no plano. O segundo item é o acompanhamento do alcance das metas, né? Cada estratégia está vinculada a uma meta. E, por último, também o acompanhamento dos impactos que a implementação das estratégias e o alcance das metas tem, de fato, no desenvolvimento das crianças no município. Né? É claro que nós ainda estamos agora no segundo ano de implementação do plano, então a gente ainda não consegue, nesse momento, medir impactos, né? A gente ainda está nessa fase aqui de acompanhamento da execução e de alcance das metas, mas com o tempo, a ideia é que todas essas 3 dimensões sejam permanentemente acompanhadas. O plano prevê também que a responsabilidade de monitoramento e avaliação seja compartilhada, né? Da mesma forma como a gente fala, né, da corresponsabilidade, do cuidado da criança, aqui a responsabilidade também é compartilhada entre o poder público e a sociedade no monitoramento e na avaliação da implementação do plano, né? Então, verificar realmente se o que estava previsto está sendo implementado, como está sendo implementado, se está alcançando o que se almejava, ou se há necessidade de revisar, né, o que foi definido lá atrás, redefinir a direção do plano. Então, isso também tem a previsão de ser realizado de forma compartilhada. Então, por um lado, pelo Comitê Gestor Intersetorial da Prefeitura, né, que tem a obrigação de levantar e disponibilizar os dados sobre todas as ações executadas, inclusive também sobre a execução orçamentária, né? Acho que isso é um ponto muito importante. A lei municipal prevê que o comitê gestor tem que anualmente publicar a execução orçamentária referente às ações voltadas para a primeira infância. E depois o plano prevê também a instituição de uma comissão de avaliação do plano, que é uma comissão composta por membros do executivo, mas também outros atores responsáveis, né, pelos cuidados com as crianças na cidade de São Paulo. Então, uma comissão multissetorial, que nós criamos também em 2019 e que hoje é composta por representantes da sociedade civil, representantes do Legislativo, do CMDCA e do Conselho Tutelar. E nós temos a previsão também de uma periodicidade anual, né, desse monitoramento e dessa avaliação, com a apresentação pública desses dados na Semana Municipal da Primeira Infância, né? Então, aqui, mais uma vez, a Semana Municipal da Primeira Infância, com um papel muito importante, né, na agenda da primeira infância no município, pois é o momento também onde a gente compartilha, né, com a sociedade, com todos, o andamento da implementação do plano municipal. E aí eu tenho, né, o prazer de compartilhar com vocês que no ano passado a gente fez esse primeiro balanço, né, da implementação do plano, por meio dessa comissão de avaliação, que fez um trabalho exaustivo e bem árduo no ano passado, que foi um ano bem complicado, né, como todos sabem, por conta da pandemia, mas nós realizamos esse primeiro balanço do nosso primeiro ano de implementação do plano, que foi o ano de 2019, e publicamos esse primeiro balanço do ano passado com a apresentação na Semana Municipal da Primeira Infância, que foi feita de forma virtual, né, em agosto do ano passado. Pode avançar, por favor. Então, esse primeiro balanço, ele também está disponível no site da Secretaria do Governo, é um documento bem interessante, que entra realmente em cada uma das estratégias e das metas que estão previstas no plano, contando, né, como foram os avanços e onde ainda estão os desafios que o poder público enfrenta. Tem a perspectiva da sociedade civil, tem a perspectiva também do poder legislativo. Se quiserem consultar, recomendo muito, é um documento bastante interessante, apesar dele ser bem extenso,
mas que traz muito essa questão dos avanços e dos desafios que ainda permanecem, né? Então, eu trouxe aqui alguns, né? O que ainda permanece como desafio para a gente, né? É o desenvolvimento de indicadores quantitativos, a coleta e apresentação desses dados de forma regionalizada, né? O que aqui em São Paulo é muito importante, a gente ter esse olhar regionalizado dos diferentes territórios, incluir mais informações que considerem o aspecto das desigualdades raciais na cidade e também uma metodologia que envolva as crianças e as famílias nesse processo de monitoramento e avaliação, né? A gente conseguiu trazê-los de alguma forma no planejamento, mas a gente precisa trazê-los também para essa etapa de monitoramento e avaliação. Pode avançar? Agora já estou concluindo, então, como último slide, queria compartilhar com vocês, né, de uma autorreflexão aqui, quais foram os nossos principais aprendizados nesse processo. Então, aqui do lado esquerdo, né, o que foi bom, o que deu certo, né, o que eu acho que a gente fez bem, que foi principalmente essa questão da articulação intersetorial. Então, desde o primeiro momento, a gente ter o envolvimento de várias secretarias na elaboração do plano, isso foi de extrema importância, né? Então, ter todo mundo ali junto, pensando junto, né? Porque é isso, gente, no fim, todo mundo precisa trabalhar junto para oferecer o que as nossas crianças precisam, só assim que vai funcionar. Então, é muito importante que desde o início todo mundo esteja participando, todo mundo se comprometa para que possa ser cobrados, né? Para que todos possam ser cobrados também pelo que é de responsabilidade de cada um. E a coordenação da Secretaria de Governo também foi muito importante, né? Então, assim, deixar essa coordenação não em uma secretaria finalística, né? Mas sim na Secretaria de Governo, que não é responsável por nenhuma política setorial específica, é muito estratégico, né? Porque a gente tem esse papel, a gente se concentra nessa função de fazer essa articulação das diferentes partes, a gente consegue cobrar as secretarias, né, pelas suas ações, pelos seus papéis e pelos compromissos. Então, eu acho que isso é algo que foi muito estratégico na nossa iniciativa. Também foi de suma importância, né, o envolvimento da sociedade civil organizada, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Legislativo nesse processo todo, e todas as etapas, né, que eu apresentei do processo participativo, que trouxeram os diferentes olhares e a perspectiva territorial, né, os seminários regionais, a escuta das crianças, o envolvimento, né, dos servidores que estão na ponta, atuando diretamente com o público-alvo, o envolvimento das famílias, isso foi muito importante, e também o apoio dos parceiros, né? Então, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que nos apoiou aí durante todo esse processo, as outras organizações da sociedade civil, que nos ajudaram com a metodologia da escuta das crianças, na elaboração do documento final, trazendo a sua expertise, né, para todo o conteúdo que foi elaborado. E, por outro lado, aqui, do lado direito, eu destaco alguns pontos de atenção, que são, eu acho que alguns elementos que nós falhamos um pouco, né, ou não conseguimos trabalhar da forma como eu acho que teria sido necessário. O primeiro ponto é que eu acho que o nosso processo foi um pouco rápido, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente iniciou em agosto e entregou o plano em novembro. E nesse meio tempo, né, foram 3 meses aí que a gente realizou muitas ações grandes, com envolvimento de muitas pessoas, muitas informações. Então, foi um processo bem pesado para esse pouco tempo, né? Eu acho que é importante, se vocês tiverem a possibilidade de dedicar realmente um pouco mais de tempo para esse processo de planejamento, executar essas oficinas, escutar as pessoas, isso é realmente muito importante. Eu também acho que a gente não conseguiu se articular tão bem com o Poder Judiciário, né? A gente conseguiu se articular bem com o Legislativo, mas o Poder Judiciário a gente não conseguiu se aproximar tanto, acho que isso é muito importante também. Assim como os conselhos tutelares, né? Tentar envolvê-los também nesse processo já desde o início.
as famílias e a iniciativa privada também, lembrar desses atores que também são muito importantes. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa incluir mais a perspectiva de diversidade, raça e gênero, né, nas diretrizes do plano, nas metas e nas estratégias. Isso também acho que é algo que ficou uma lacuna. E, principalmente, por fim, a questão dos indicadores. Então, né, a gente está agora, depois da elaboração do plano, a gente se dedica muito à questão do acompanhamento do plano, do monitoramento e da avaliação, e agora a gente sente falta, né, de lá atrás, né, no momento da elaboração, de já ter ali elaborado os indicadores de acompanhamento, né, indicadores bem precisos. Sei que muitas vezes é difícil, né? A gente tem muitas ações que são mais qualitativas, mas é muito importante pensar nisso logo do princípio, nessa perspectiva do acompanhamento, e também ter, assim, o que para nós é muito importante, esse olhar territorial. Bom, gente, é isso. Foi assim uma breve pincelada em tudo, né, o que a gente fez. Espero que tenha sido claro, que tenha sido proveitoso para vocês. Como eu falei, a gente está super à disposição para fornecer mais detalhes sobre cada uma das fases, etapas, sobre a metodologia, sobre as dificuldades, os perrengues que a gente passou e como que, né, vocês podem fazer melhor. Então, fiquem à vontade para nos contatar, a gente está super à disposição e espero ter podido contribuir aí com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Karina. Foi muito legal essa apresentação. Acho que mostrou todos os aspectos assim, para todo mundo, essa questão toda da intersectorialidade que a gente vem trabalhando bastante, da escuta. Acho que foi muito, muito proveitoso. E agora, para a gente, acho que acabou passando um pouquinho de tempo, mas acho que a gente vai retomar e vai dar tudo certo. Mas, bom, vou passar agora então para a Jane, nossa outra especialista nesse momento. Depois a gente passa para vocês todos os materiais, então podem ficar tranquilos para vocês verem os contatos, não se preocupem. Jane, por favor. Pessoal, estou cancelada, hein? Vocês precisam atualizar a câmera para mim. Pronto. A câmera está fechada. Eu pedi para abrir. Aí você tem que liberar agora. Isso. Ok. Olá. Agora sim. Tudo bem, pessoal? Primeiro, eu queria parabenizar a apresentação fantástica de Karina, né? Eu acho que já diz muito do que eu queria explorar na minha apresentação. Bom, boa tarde a todos e todas. Vocês vão ouvir alguns barulhos aqui, meio inconvenientes, que não é trava, mas são meus cachorros, 3. Eu tento controlá-los, mas está um pouco difícil. Silêncio, Malu, olha, isso aí é porque ela quer apresentar também. Então, como eu disse, a querida colega Adriana, juntas há 18 anos nessa estrada Unicef, eu aceitei com muita honra o convite para participar desse momento para lá de especial, né? Então, eu irei fazer o possível, né, para atender as expectativas de vocês. Eu sou muito avessa a ser protagonista de lives, mas quando se trata de Semana do Bebê e potencial contribuição para reforçar a iniciativa, não dá para fugir da responsabilidade. Então, Ranieri e equipe, muito obrigada pelo suporte. Na realidade, qual vai ser o exercício, né? Tendo como base a experiência de Recife, eu tratarei de destacar uma panorâmica de como os municípios devem se organizar para realizar uma Semana do Bebê potente, né, que contribua efetivamente para, além de dar visibilidade ao que já está sendo feito, para ajudar também a afirmar diagnóstico da situação da primeira infância no município, evidenciar lacunas, desafios, pensar propostas factíveis e prioritárias, né, no caminho dos resultados para fortalecer as políticas públicas para a primeira infância. E sempre dando ênfase ao, acho que é o principal mantra da Semana do Bebê, trabalhar juntos, união de esforços, as equipes se potencializando e envolvendo toda a sociedade. Então, assim, isso num cenário de muita leveza, né, com um componente lúdico em cena, e que com, assim, a participação de crianças e gestantes e famílias comprometidas, considerando a pandemia da Covid-19, isso quebrou um pouco e o formato realmente precisou ser redesenhado.
mas um modelo híbrido, dependendo do cenário epidemiológico e da segurança, né, considerando a questão do distanciamento social, ele não deve também ser descartado mesmo nesse momento. Então, a ideia não é compartilhar uma receita de bolo, né? Eu acho que isso aí é muito importante, porque cada município tem seu diferencial, tem seu cenário muito particular, e uma das fortalezas da Semana do Bebê, que deve ser o cuidado todo dia do ano, né? É justamente vocês constatarem o quanto fazem bem. Às vezes, quando a gente vive uma fase chamada fase de planejamento, as pessoas dizem, mas eu faço tudo isso, porque você não consegue, às vezes, envolvido na rotina, ter ideia do que realmente rola, né, no dia a dia, no cotidiano de vocês, das equipes municipais. Então, vocês vão ter o que a gente chama aqui em Pernambuco da oportunidade de se amostrar, né? Esse é um ponto também muito importante, dar visibilidade, reforçar o trabalho da equipe, expor a equipe, inclusive para a equipe gestora, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou destacar, a partir de Recife, o eixo comum. Eu acho que, para você considerar uma Semana do Bebê como a gente espera, né, esse eixo comum é o que tem que pegar. Mas eu vou tentar apresentar em 20 minutos, não sei, porque eu sou apaixonada pela Semana do Bebê, né? Mas eu vou fazer esse esforço. A minha apresentação, vocês vão notar, ela está meio cheinha, quebra um pouco o padrão de PPT adequado, né? Mas eu coloquei muito pensando nos insumos para vocês na sequência. Então, eu vou agora compartilhar a apresentação. Não se assustem com o número de slides, é porque no Unicef a gente tem a cultura de colocar muita foto, tá? Mas vai ser bem rápido. Bom, eu vou começar tratando do tema comum, né? Vocês fazem parte de um grupo de municípios que estão vinculados a um projeto em parceria com o Unicef e com o MPT, e a ideia é vocês trabalharem um tema comum, pensando na Semana do Bebê, né? E esse tema comum, eu coloquei esse material aí justamente para chamar a atenção para um ponto que é vital. Quando a gente pensa na primeira infância como lugar especial para a prevenção, e como a gente pensa a primeira infância como um lugar prioritário para a resposta, né? Pensando em quê? Na prevenção, na proteção. Então, o tema que vocês estão trabalhando, que vocês deverão trabalhar, é a proteção. Só que a proteção, pensando na prevenção de violências, que precisa começar na primeira infância, discussão sobre parentalidades positivas e violências baseadas em gênero. Então, existe todo um trabalho sensível que precisa ser assegurado para que essa infância ela seja bem cuidada, né? E aprender com o próprio corpo a noção de público-privado e outras estratégias de prevenção que são muito importantes, né, para fortalecer os vínculos familiares, essa coisa toda. E a primeira infância como um lugar prioritário de resposta. Então, quem responde por essa necessidade de proteção da primeira infância? Então, assim, a violência, principalmente as sexuais, estão crescendo, os espaços que eram espaços que deveriam ser considerados espaços de proteção são os espaços onde as violações são mais fortes, né? E aí, qual é o papel das creches, pré-escolas, unidades básicas de saúde, CRAS, CREAS, sistema de garantia de direito de uma forma geral? Elas se veem nesse local, se veem atuando, se veem com um papel comum, sabem como referenciar, estão articuladas, trabalham junto com os conselhos tutelares. Que instrumentos estão sendo usados para trabalhar de forma respeitosa e cuidadosa a identificação de casos de violência na infância? E o que fazer em caso de uma suspeita? Então, essa geralzona que eu estou trazendo para você, que foi uma discussão minha com meu colega de proteção, Augusto, demonstra exatamente que vocês só vão poder trabalhar isso se trabalharem juntos, se trabalharem de forma articulada. E esse é o ponto principal da Semana do Bebê. A Semana do Bebê, ela visa assegurar o cuidado integral e o desenvolvimento pleno. Então, o sentido da Semana do Bebê é o cuidado integral, né? E para assegurar esse cuidado integral, a gente precisa
colocar a criança, colocar a promoção dos direitos da primeira infância como prioridade na agenda municipal. Então, essa é a base, é o que a gente espera quando organiza uma Semana do Bebê. Priorizar a primeira infância na agenda municipal, né? E aí eu vou chamar, eu não sei se estou sendo muito rápida, vocês reajam, porque eu quero apresentar tudo e fica meio complicado, porque tem muita coisa, mas o que eu queria destacar nesse momento é o seguinte, é que quando vocês viram aquele primeiro slide e a questão da proteção como o tema central de uma Semana do Bebê que vocês venham a realizar, a gente tem que olhar para um princípio que tem que estar norteando toda a nossa prática no dia a dia, a cada momento da nossa rotina. O princípio da incompletude institucional. É preciso romper com a visão de que uma instituição de atendimento ou um setor deve atender todas as demandas, todas as necessidades do sujeito, né? A saúde por si só, mesmo que um tema aparentemente seja específico da saúde, tipo mortalidade infantil, ela jamais vai dar conta do que significa, né, abordar a mortalidade infantil de forma estruturante, sem envolver várias outras áreas, né, da administração municipal e também da sociedade de uma forma geral. Então, é preciso que haja uma rica inter-relação entre governos, instituições, sistema de garantia de direitos, redes informais sociais e a equipe. Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer, que é o exercício da intersetorialidade, que foi muito bem destacado aí na apresentação de Karina. Então, o que é a Semana do Bebê? A Semana do Bebê é uma grande oportunidade, é uma provocação ao município, porque a gente sabe que todo dia é dia do bebê, mas a gente faz um recorte de uma Semana do Bebê, porque ela se constitui hoje numa das principais estratégias do Unicef para assegurar a atenção adequada à criança, para chamar atenção para a criança, para colocar a criança na agenda da sociedade, não só da administração municipal. Então, o grande objetivo é promover uma grande coalizão social para incentivar ações em favor da primeira infância, né, que é essa fase compreendida entre 0 e 6 anos, com aquele recorte da primeiríssima infância, que é muito importante destacar, né, e tornando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade, como eu já tinha colocado. Então, para isso, a gente precisa desenvolver políticas intersetoriais, qualificadas e direcionadas ao desenvolvimento integral. A criança que circula na saúde é a mesma criança que circula no CRAS, que circula no CREAS, que circula na creche, na pré-escola. Então, tem que haver um olhar integral para essa criança, para as necessidades de cuidado que essa criança requer. A primeira Semana do Bebê, a gente precisa sempre acreditar, porque é muito justo, aconteceu em Canela, em 2000, e ela foi um marco, né? Nós acompanhamos por alguns anos, Rio Grande do Sul. Ela era tinha um componente muito focado nos centros formadores, nas universidades locais, mas foi se distribuindo gradativamente e envolvendo o poder público. E em 2010, o Unicef sistematizou a iniciativa e passou a disseminá-la em todo o Brasil, né? Então, assim, recomendando a sua realização anual e instituída por lei, para garantir a continuidade e a sustentabilidade independente de gestões políticas, de olhares e tudo mais. Hoje, ela está... eu coloquei aí 800 municípios, mas mais de 1.000 municípios já realizaram a Semana do Bebê, pelo menos uma vez, mas assim, a maioria dos municípios estão na sua 5ª, 6ª Semana do Bebê, e desses municípios, a esmagadora maioria incluiu a Semana do Bebê como evento no calendário anual e com lei municipal. Então, assim, a Semana do Bebê ser instituída por lei é absolutamente imperativo para garantir, repito, a sustentabilidade. Então, a partir daí, eu vou trazer um pouco o que é que Recife está fazendo, mas chamando a atenção para exatamente o que eu acho que é preciso que todas as semanas do bebê elas absorvam. Então, Recife viveu agora a 6ª Semana do Bebê, bem diferente, né? Já falei do objetivo maior, que é envolver toda a sociedade,
E Recife tem, num crescendo de atividades, chegado a quase 2.000 atividades, 1.300 atividades. É uma coisa gigante, porque envolve a cidade como um todo. A estratégia é descentralizada, envolve setor público, privado, shopping centers. É uma semana de mobilização da arte, né? Os artistas focados, que tem esse público muito focado. E abre-se um leque de possibilidades e de trocas muito importante, principalmente quando o tema é engajador, o tema central, né, que é interesse de todos. Né? E esses agentes públicos e privados, eles estão se tornando a grande marca dessa iniciativa, né? Porque todos passam a assumir, de alguma forma, uma responsabilidade e deixar de só olhar o setor público como o único provedor de serviços, inclusive. Então, a gente tem, na Semana do Bebê de Recife, parceiros de peso, né? Além do Unicef, nós temos a Fundação Bernard Van Leer, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que são referências, e já foi colocado, inclusive, pelo Plano de São Paulo, que ela também contribuiu para a realização do Plano Municipal de Recife. Vamos agora aos principais pontos, além da intersetorialidade e desse olhar integral para a criança, do cuidado integral. Representatividade política. Gente, não dá para as equipes municipais se reunirem se a representatividade política, se quem decide não está na cena, não está se comprometendo. Então, na Semana do Bebê de Recife, a gente tem isso como muito potente. Então, o prefeito participa, o governador participa, e não é só participar de abertura, participa de ações. A gente faz até encontros, contação de histórias sobre Pernambuco, sobre Recife, até no gabinete do governador. Então, ele se envolve. Todo o secretariado participa das ações, né, apresenta o curso da evolução das políticas na área, faz análise crítica junto com a sociedade, e isso é muito forte, isso é muito importante, e faz aquela análise de percurso realmente do que está rolando. O Legislativo se envolve, a OAB, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Então, assim, todos os entes que têm uma responsabilidade com a criança, eles têm uma participação absolutamente destacada. E a coordenação, até então, era da primeira-dama, que é pediatra, cardiopediatra, e é uma entusiasta também, mas agora está sendo gerida, a partir de agora, a gente já está na preparação da 7ª Semana do Bebê, pela gerência executiva da primeira infância. Então, nós temos uma gerência executiva da primeira infância que ajuda demais, que é quem dissemina acompanha, inclusive, a implementação do plano municipal. Então, o outro ponto fundamental, que eu já destaquei, não vou entrar em muitos detalhes mais, mas a mobilização social crescente e integrada. Então, vocês têm que sair de dentro da prefeitura para assambarcar a sociedade. Então, a agenda ela é intersetorial, ela é ampla e é descentralizada. Então, as unidades de saúde, do CRAS, do CREAS, todas elas têm ações. Nesse momento, a gente está vivendo uma questão diferenciada, como vocês sabem, a gente trabalhou na maior parte da programação com lives, mas em outro cenário há uma efervescência total de ponta a ponta da cidade. Então, envolve as equipes, o Estado, parceiros da sociedade civil, hospitais, universidades, escolas privadas, shopping centers, como eu já tinha dito, até clubes de futebol. Então, todo mundo entra atrás, há uma mobilização muito, muito especial mesmo. E na Semana do Bebê, você trabalha com várias ferramentas, mas assim, pelas fotos, vocês estão vendo que o lúdico está muito forte. Mas, assim, oficinas, palestras, rodas de conversa, atividades culturais, contação de histórias, né, abordagem direta às mães e famílias, formação de profissionais e gestores, né, tanto da rede municipal como estadual e privada. O bebê prefeito, que já eu mostro uma foto, que é a coisa mais linda, né, que é simbólico, né, a primeira criança que nasce, ela é eleita bebê prefeito e vai ser cuidada por um ano, representando o cuidado que precisa ser garantido a todas as crianças. Né, exposições em espaços públicos, privados, aonde tiver gente, a gente está. Quando eu digo a gente, eu sou do Unicef, me envolvo em muitas semanas do bebê, mas eu me sinto tão dentro da estrutura que eu digo a gente como se eu fosse da prefeitura. Né? Uma outra questão da Semana do Bebê é a incidência nas políticas públicas.
Então, assim, é preciso aproveitar esse momento para promover discussões, prestação de contas, deliberações sobre a primeira infância, sobretudo para a adoção das melhores políticas, né, que contemplem a diversidade, enfrentem as desigualdades geográficas, sociais, demográficas e étnicas. E é momento também de você fazer diagnóstico da situação da infância, e a gente teve isso ao longo desses anos para compor um plano de impacto coletivo, que era sempre devolvido ano a ano com resultados do período, né, a partir da iniciativa Plataforma dos Centros Urbanos, que é uma iniciativa do Unicef junto a 10 capitais, incluindo São Paulo e Recife, e aí a gente tem toda essa, vamos dizer assim, tem uma série de ferramentas para contribuir com o avanço dos indicadores dentro do próprio município, os indicadores intraurbanos, né? Acontece sessão solene na Assembleia Legislativa para discutir marcos legais, a Ordem dos Advogados realiza também, eu estou citando só alguns exemplos para mostrar o peso, mas todas as secretarias do município, por decisão do prefeito, participam. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela trabalha a questão que cidade a criança precisa, a Secretaria de Segurança trabalha, a Secretaria de Infraestrutura, todas as secretarias se envolvem. E vejam que, vou passar aqui adiante, os temas que a gente trabalha, né, mesmo que você foque no tema central, mas o tema central pensado, vocês vão ver que tem toda uma facilidade de envolver todas as secretarias com responsabilidade, principalmente o que vocês vão escolher, mas não tem por que também não investir em algumas questões específicas da área da saúde, da área da assistência social, da área da educação, que precisa de visibilidade nesse momento, né? Então, esse é um outro ponto que fica bem aberto. Aqui, marco legal, eu só coloquei para dizer que todo esse processo, desde o desenvolvimento do marco legal da primeira infância em Recife, quanto à própria discussão e a apresentação da escuta de crianças, acontece dentro da Semana do Bebê. Você procura firmar uma agenda, entendeu? Guardar, vamos dizer assim, algumas agendas que podem ser trabalhadas, podem ser reservadas para esse período, e a gente faz isso para compactar realmente as ações voltadas para a primeira infância, né? Aqui a gente tem uma coisa que foi muito legal e que já foi muito bem colocado por São Paulo, que é Crianças no Comando e a participação delas, né, na elaboração do plano pela primeira infância. Do mesmo jeito, com desenhos, pinturas, fotografias, e elas definindo que futuro elas querem para elas, né? Então, assim, eu aconselho muito, eu recomendo muito, assim como aconteceu com o de São Paulo e de Recife, que essa escuta seja o mais aberta possível, né? Inclusive, aqui a gente montou um esquema bem interessante, que além de todas aquelas etapas que foram cumpridas já em São Paulo, a Prefeitura criou a iniciativa dos embaixadores da primeira infância. Então, 67 pessoas, né, e, aliás, instituições, pessoas, influencers, né, foram escolhidos para disseminarem essa questão como formadores de opinião. Aqui tem o Poder Legislativo, né, o Plano pela Primeira Infância, que também foi apresentado na Semana do Bebê, né? E aqui eu tenho algumas falas, né, mas assim, ainda não falas. Tem dois momentos que são muito mágicos. Um é a abertura. A abertura, ela precisa chegar chegando, como a gente diz aqui. A abertura, geralmente, a gente convida um especialista no tema central, né? E monta uma mesa de abertura potente, com muitas autoridades, né? Rápida, leve, com atrações culturais, né? E faz um auê danado. Aqui a gente faz sempre no Teatro Santa Isabel, não sei se vocês conhecem, mas é um teatro bicentenário aqui, que é lindíssimo, e sempre o ponto de abertura é lá, com presença de prefeito, governador, de autoridades, de uma forma geral, né? E é um momento, assim, justamente de legitimar a semana diante das autoridades que vão decidir, né, o que deve ser feito pela primeira infância.
O outro momento muito especial é o encerramento. Sempre tem um encerramento, que geralmente era muito lúdico. Lá no Marco Zero, a gente fazia uma área muito especial de Recife. A gente fazia grandes shows, né, com artistas vocados na primeira infância e tudo mais. Dessa vez nós fizemos lives que tanto agradava as crianças quanto os pais que estavam assistindo ao meio-dia e já entrando no final de maio para o início do ano com o nosso forró, né, para também os pais participarem e curtirem muito isso, né? Ali vocês estão vendo a imagem de um bebê prefeito. É muito fofo esse processo. O prefeito vai lá, entrega, né, o título à família, à criança, acompanha por um ano e assume o compromisso de acompanhar todas as crianças, né? Então, aqui eu vou passar rapidamente a linha do tempo, né, de Recife, só dizendo os títulos. Em 2015 foi Do Nascimento à Vida, Não Basta Sobreviver, Tem que Desenvolver. Então, aí foi bem interessante, culminou com a inauguração do Hospital da Mulher do Recife, e com uma participação muito forte, com mamaços, com muita ação de praia, também com terreiros, né? Porque a gente está trazendo esse público que está sendo muito alvo de intolerância para discutir, para trabalhar a ancestralidade e a questão da primeira infância, contar histórias da África, né? E garantir esse empoderamento também. Em 2016, foi a melhoria da qualidade de vida na primeira infância, como foco de atenção. E aí a gente estava na culminância da questão das crianças com microcefalia e outros déficits de desenvolvimento, né? Então, a gente trabalhou muito isso. E em 2016, Recife também sediou a terceira Mostra Internacional da Semana do Bebê, que era realizada a cada 2 anos. Então, Recife sediou esse evento internacional dentro da Semana do Bebê. Em 2017, o destaque foi para os 1000 dias que marcam a vida. Então, foi lançado vários projetos na área, né, e foi muito marcante também. Em 2018, Gerando Afeto, Fortalecendo Vínculos. Então, foi quando a gente trabalhou o Marco pela Primeira Infância e deu o start para a elaboração do Plano pela Primeira Infância. Em 2019, alimentar o presente é cuidar do futuro. Então, aí a gente trabalhou fortemente segurança alimentar e nutricional. E aí é onde as escolas da rede privada entraram firme conosco. As principais escolas, né, as escolas, vamos dizer, da classe rica e média, se envolveram e participaram ativamente também, junto com as escolas públicas e com a sociedade de uma forma geral. É um tema extremamente mobilizador. Eu acho que mesmo vocês discutindo, por exemplo, proteção naquele contexto que eu coloquei na lâmina inicial, mas assim, cabe você trabalhar a questão da segurança alimentar e nutricional, cabe você trabalhar a questão da continuidade dos serviços em tempo de pandemia, cabe você trazer, por exemplo, o desafio hoje da vacinação, né? Então, assim, a gente sabe que está havendo queda na cobertura vacinal, e esse é um ponto que deve ser trabalhado, porque isso é direito, isso é proteção, né? E em 2020 foi tudo diferente, né? Então, nós fizemos foi Família, Criança, Felicidade, Cuidados Conectados e Desenvolvimento Pleno. E aí a marca foi realmente trabalhar a apresentação do plano pela primeira infância e da escuta. Estou quase terminando. E em seguida, trabalhar com a... Alguém está falando? E em seguida... Posso continuar? Será? Pode continuar, Jane. Eu estou tentando... Tá bom. Desculpa. Então, essa semana, como aconteceu, ela foi diferente. Toda a programação foi exibida pela página da prefeitura, né, e o canal no YouTube, perfis das redes sociais e uma rádio e uma televisão, uma rádio pública, Freicaneca e a TV Pernambuco, também apresentaram as lives da Semana do Bebê. E isso foi muito especial, porque consegui uma abrangência, para vocês terem uma ideia mais adiante, eu vou falar da mobilização de mídia, imprensa e tudo mais, nós conseguimos um alcance impressionante de participação por meio das lives, aqui está nela. Na mobilização social é muito importante dar visibilidade ao que está sendo feito. Então, as mídias sociais e a imprensa precisam ser devidamente mobilizadas, são parceiros.
mesmo com essas pautas fortes aí, né, que são muito atraentes, o quanto pior, melhor, né, mesmo em tempos da Covid, mas assim, nós conseguimos coberturas impressionantes, por exemplo, o Bom Dia Pernambuco, que é o da TV Globo, 3 dias seguidos apresentou parte da nossa programação ao vivo. Então, eu acho que isso assim, é muito importante. Para vocês terem uma ideia, mais de 2,3 milhões de pessoas foram alcançadas a partir dessa ferramenta. Porque é uma ferramenta que a gente diz, meu Deus, é difícil, mas tem várias vantagens. Uma delas, inclusive, é você conseguir especialistas que dificilmente iriam se deslocar para o município, isso seria muito custoso financeiramente, mas que aí por live fica bem mais fácil a gente articular a participação deles, né? É muito importante também na Semana do Bebê a gente marcar a ação, né? Chamar atenção para um grande desafio que o município tenha. Então, aqui eu coloquei uma frase de Cristina que eu achei bem emblemática, porque ela recomendou justamente a importância da inclusão de crianças que estão em situação de privação da convivência familiar, né? Valorizando a importância do vínculo e do cuidado responsivo. Então, isso aí é absolutamente imperativo, isso tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo. Finalmente, eu estou trazendo 2 depoimentos que eu acho que são bem importantes. Um é de Rossandro Klinge, que é psicólogo e escritor, hoje é uma autoridade nessas palestras assim, mais motivacionais também. E ele diz que, assim, a Semana do Bebê, ele participou na palestra inaugural e disse que foi incrível. Nesse curto tempo, pude observar o desenvolvimento da minha bebê e, usando instrumentos que eu tenho em casa, agora já posso reproduzir. E o prefeito Geraldo Júlio, ele colocou o seguinte, o desenvolvimento das crianças até 6 anos é importante para a formação do aprendizado da cidadania. Esperamos ajudar nesse desenvolvimento para construir um futuro melhor. Ele diz o óbvio, é a nossa responsabilidade, mas a gente precisa marcar. Então, passei uma panorâmica muito rápida, desculpem se ficou muito corrido, mas eu sigo à disposição, não é, para conversar com vocês e o material também pronto para ser compartilhado. Eu espero ter cumprido meu tempo, Estela. Muito obrigada. Perfeita, Jane. Deu certinho. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação, foi incrível também, muito boa. Espero que todo mundo também tenha aproveitado. Gente, eu mandei aqui no chat, a gente vai... Não sei se Jane também vai poder ficar mais uns minutinhos, Jane? Posso sim, eu vou ficar até o fim. Ótimo. Então, a gente vai passar uns minutinhos. Caso alguém não possa, eu já mandei aqui no chat um link onde vocês podem colocar, então, a presença de vocês e também tirar outras dúvidas. Então, se alguém não puder passar do horário, peço desculpas, mas a gente vai ficar, então, mais uns minutinhos para tirar dúvidas. Então, quem quiser tirar dúvidas agora, o microfone está aberto. E também, se quiser mandar pelo chat, fiquem à vontade. Estelinha, Isabelle da Ilha, tudo bem? Tudo. Um prazer, foi muito boa a apresentação, esclarecedora. A gente está mais empolgado do que a gente já estava. E, na verdade, a nossa dúvida é a questão da lei, né? Do marco regulatório para a gente começar a trabalhar um plano. Nessa lei, o que precisa estar especificado? A nossa dúvida aqui é um trabalho mais abrangente das políticas públicas, ou a gente já especifica que essa lei é para regulamentar um plano? Na verdade, o princípio mesmo que a gente está com dúvida. Como a gente iniciar esse processo? Perfeito, Isabelle. Karina, você pode responder como foi feito e a gente pode ter essa troca? Oi, boa tarde, Isabelle. Bom, eu posso te falar um pouquinho como que é aqui em São Paulo. Assim, eu não acho que tem que ser necessariamente dessa forma, eu acho que tem muitas formas de fazer isso, né? Mas como é aqui em São Paulo, a Lei Municipal da Primeira Infância, ela institui a política municipal da primeira infância, traz quais são as suas diretrizes, né, quais são as áreas prioritárias de atuação, traz a necessidade de instituição de um comitê gestor intersetorial, né, como eu mencionei na apresentação, e traz a necessidade de se elaborar um plano municipal,
né, que faça esse planejamento a longo prazo, onde sejam envolvidos os diferentes atores, as crianças, as famílias. Então, isso tudo tá previsto nessa lei. E aí, a partir dessa lei, né, com base nessa lei, foi que a prefeitura tomou a iniciativa de elaborar o plano, né, baseado nas diretrizes que estão previstas nessa lei, que derivam muito do marco legal da primeira infância, né? A lei municipal, ela está muito baseada no marco legal. Então, foi assim o start aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que também tem outras formas de fazer isso. Enfim, através do CMDCA também é um caminho, né? Enfim, eu acho que cada município tem que encontrar aí o seu melhor caminho. Aqui em São Paulo, como eu falei, a lei foi de autoria da Câmara, né? Foi ela que aprovou e trouxe para a sanção. Mas pode ser um projeto também de lei da prefeitura para passar por aprovação na Câmara, né? Pode ser o caminho inverso também. Então, acho que aí cada município tem que ver qual é o seu contexto, né? Político, enfim, que seja melhor nesse sentido. Perfeito, Karina, muito obrigada. Então, era realmente para contar a experiência, acho que o Reni quer trocar também algumas ideias com a gente. Eu queria deixar um recado para a Isabelle com a equipe e para o pessoal de Mongaguá. É importante que vocês pensem no legado dessa agenda. Então, não é para virar um programa de governo, porque se virar um programa de governo, vai acabar a gestão de vocês e vai acabar o programa. Exatamente. Então, assim, vocês precisam pensar no legado. O caminho pode ser inverso, Bela. Pode ser inverso, pode ser o programa de governo que é endereçado para a Câmara Municipal para que ele vire legislação municipal. O que eu acho que não é um caminho interessante é ele virar só o programa de governo e uma execução do executivo. Ele tem que tocar no legislativo, ele precisa tocar, né? Essa é uma recomendação forte do Unicef, que a gente toque e transforme isso em legislação local, em lei local. Eu queria só... Tem uma pergunta aí que alguém, eu esqueci agora porque já passou aí a tela, perguntando se a definição do tema central é definido internacionalmente ou pelo município, ou de que forma? Veja, não é uma definição internacional, a definição é do município, aí a articulação com o Unicef, quando há essa aproximação maior, eu acho que no caso de vocês já tem um orientador, que é aquele primeiro tema, que é a proteção da primeira infância, né, para vocês desdobrarem a partir dessa discussão e em consonância com o projeto em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Nós estamos, esse ano, também incentivando que coloquem na agenda como tema ou subtema a questão das doenças raras e as deficiências. É um tema que, num primeiro momento, parece muito específico para a saúde, mas não é saúde só, ele tem uma ação muito forte intersetorial, envolve saúde, educação, assistência e todas as demais áreas, né, da administração. Então, esse é um tema que a gente vai trabalhar também em Recife, nesse momento. Não dá para dissociar, por exemplo, como um subtema a questão da Covid e a proteção a partir da Covid. Então, acho que isso precisa ser trabalhado. Então, o tema ele é muito ditado pelo momento, pelas circunstâncias, pelo interesse do município, não é? Seja a partir do que ele está fazendo, seja a partir do que ele entende como uma lacuna e que precisa se apropriar para poder mudar o rumo, né, da política em relação a uma determinada questão, mas ele é aberto. Ele é aberto. Agora, no caso de vocês, o recado que eu recebi, e eu acho que Estela pode falar muito melhor, é trabalhar essa questão da proteção. Por isso que eu coloquei aquela primeira lâmina provocativa para dizer que, se o tema é esse, já tem um tema comum, isso é muito legal, é um tema de todos, né? Vocês vão fazer do jeito de vocês, mas vão desdobrar e vão responder aquelas perguntas e trazer outros temas que sejam subjacentes, mas que todos têm vinculação direta com o direito. E eu recomendo que trabalhem muito a questão da Covid e continuidade dos serviços essenciais. Perfeito, Jane. Muito obrigada por responder. Acho que essa era uma das dúvidas que estava no chat.
Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de fazer mais algum comentário? Bom, acho que como ninguém vai fazer agora, provavelmente vão surgir dúvidas ao longo do tempo, né? Então, vocês vão receber esses materiais, vão ter os contatos. E aí, agora, só para finalizar, os próximos passos, né? Então, para todos os municípios, a gente vai ter, então, uma consultora, assim como quem já está tratando da busca ativa escolar, já conhece a Erlane, que fica próxima de vocês, para tudo que está relacionado à educação, todas as dúvidas, né, tudo que for necessário. Agora a gente vai ter a Isabelle. Vou deixar a Isabelle aqui abrir o microfone para vocês verem ela. Não sei se vocês estão vendo. Oi? Isabelle, se quiser se apresentar rapidinho, ela vai ser nossa consultora, então, de plano de primeira infância e Semana do Bebê nos municípios. Vai apoiar vocês com toda essa construção e toda essa mobilização que, como Daniela e Karina também trouxeram, que tem que ser além do executivo, né? A gente sabe que tem bastante gente aqui do executivo, da sociedade civil, mas sei também que a gente hoje já teve mais algumas pessoas do legislativo, do judiciário aqui, mas a ideia é envolver ainda mais eles nessa construção. Pronto, eu queria iniciar dizendo que é um privilégio ser apresentada depois de duas falas tão inspiradoras, né, que vão ser os temas centrais da nossa consultoria, a construção do plano e a realização das Semanas do Bebês, que são duas estratégias que são complementares, elas estão em perfeita conexão. Então, assim, acho que as duas falas nos mostram 1000 possibilidades, 1000 formas de fazer, que esse fazer ele vai ter muito a cara do local onde ele vai se desenvolver, da equipe que vai se engajar, da capacidade que a gente vai ter de mobilizar parceiros, né, de captar capital político mesmo para que as coisas aconteçam. Isso envolve questões relacionadas ao orçamento, aí para isso a gente precisa trazer também o legislativo para perto, e aí é todo um movimento que a gente está iniciando. A gente já fica assim muito feliz assim de ver que a gente tem uma rede de apoio de pessoas que se colocam tão disponíveis para contribuir com as suas vivências, as suas experiências, para levar ideias, né, e propor caminhos que possam ser úteis para cada um dos municípios que estão aí topando esse desafio. A temática da primeira infância é fascinante. Eu acho que ela tem um apelo, inclusive emocional mesmo para a gente, por ser uma fase que requer um cuidado, um olhar todo especial. Isso não é só uma prerrogativa legal, mas isso faz parte até do nosso instinto de sobrevivência enquanto humanos que somos, né? Então, assim, queria me colocar, eu sou, enquanto formação, sou assistente social, mas ao longo da vida acabei que fui captada, né, pela questão da militância aí dos direitos humanos de crianças e adolescentes, e dos últimos anos, mais especificamente, da primeira infância, né? Hoje eu sou alguém completamente convencida de que dedicar esforços a essa fase é algo capaz de mudar significativamente os rumos da nossa sociedade. Então, assim, estou muito feliz de fazer parte desse time, né, de estar iniciando essa trajetória junto a vocês, levar um pouco da experiência que a gente teve aqui no Ceará, também muito junto do Unicef, né, escritórios no Ceará, que inclusive colocou como uma das suas metas, numa estratégia maior que se tem, que se chama Selo Unicef, o plano, a Semana do Bebê. Isso fomentou um engajamento muito grande nos municípios cearenses, e a gente vem nessa interlocução, e estarei super disponível para a gente traçar aí alguns caminhos possíveis para que os municípios possam desenvolver da melhor forma. Eu fico muito grata assim, pela oportunidade de estar com vocês e de beber desse saber aí da Jane e da Karina, né, que trazem aí falas tão motivadoras para todos nós, tá? Super feliz de estar com vocês. Obrigada, Isabelle. Bom, então, a Isabelle vai entrar em contato com os articuladores de cada município para a gente começar esse papo, e aí a gente vai falar com o Legislativo, o Judiciário, todos os atores, ver com vocês como a gente organiza esses próximos encontros, porque, como todo mundo falou, né, cada município vai estar numa realidade, a gente precisa adaptar para cada município essa agenda. E alguém mais quer adicionar alguma coisa? Oi, Estela, eu gostaria de falar. Desculpa, Ranieri.
Você quer falar? Eu falo. Eu sou Ernesto, aqui da cidade de Mongaguá, né? Baixada Santista, Estado de São Paulo. Quero agradecer. Depois que a gente conheceu a Adriana, o Ranieri, a Estela, a Maria Ruth, eram vários projetos bons para Mongaguá. Um deles é da primeira infância. Se Deus quiser, aí o TSE também está chegando, né? Já encaminhei, se tudo der certo, né? E do Crescer com Proteção também. Então, a gente só tem a agradecer aqui da cidade de Mongaguá, tá? Eu queria só fazer uma coisa, uma fala bem rapidinho. Eu prometi que não ia falar muito, mas vocês sabem, todo mundo lembra que eu sou pedagogo, né? E aí, como professor, acaba que a gente tem mais bocas do que os outros. Eu acho que a história de todos, eu queria deixar essa mensagem para os municípios, né? A história de todos os países e de todas as cidades que são usadas como exemplo de desenvolvimento, de inovação, de evolução, de bem-estar social e de vida, de melhoria de indicadores de violência. A maioria dessas cidades passam pelo tema do investimento na primeira infância. Né? Então, assim, é o investimento na primeira infância que vai tornar os municípios de vocês a referência da redução das violências e da letalidade na adolescência, das violências na juventude, vai reduzir o número de evasão escolar, né? e de distorção seriedade, vai melhorar a questão de saúde da menina e do menino adolescente, vai criar sistemas integrados de atendimento entre as políticas. Então, o pessoal de educação vai saber que a menina ou o menino passou e teve um problema na saúde, o pessoal que está atendendo no serviço de convivência comunitária sabe que o menino faltou na escola. Então, é esse ambiente que o Unicef está convidando vocês para a gente dar continuidade nessa discussão. Durante o ano inteiro passado, a gente veio falando de criança e adolescente, sistema de garantia de direitos, educação, assistência, saúde. Esse ano a gente traz o tema da primeira infância. Né? Ele não é só ponto de partida, mas ele é ponto que não pode deixar de ser coberto nas nossas discussões. Né? É preciso que os governos municipais entendam, e vocês das equipes técnicas dos governos são esses paladinos e essas paladinas, os defensores e defensoras dessa agenda de priorização da criança e adolescente, e a gente quer começar nesse ano dizendo que isso tem que começar pela primeira infância. E a gente quer colocar à disposição toda a equipe do Unicef, toda a equipe da Agenda Pública à disposição de vocês. Nós sabemos que para alguns municípios esse tema é muito caro, ele é muito especial, vocês têm muito interesse e nós queremos trabalhar apoiando vocês. Na revisão dos planos, na elaboração de plano, discutindo junto com o vereador projeto de lei. Eu tive a experiência de participar da revisão da minuta do projeto de lei que virou lei aqui em São Paulo. A gente fez correções desde o início desse projeto que a Karina falou, e depois a gente participou do processo de elaboração lá do Plano Municipal da Primeira Infância. Eu quero vivenciar as minhas primeiras semanas do bebê com a iniciativa Crescer com Proteção. Eu ainda não vivenciei, eu estou super ansioso para ver aí as lives com os bebês gritando, com as crianças, tudo deixando todo mundo maluco e a gente se divertindo e fazendo uma discussão pertinente e, como a Jane disse, com as autoridades, com o juiz, com o promotor, com o defensor público, né, com o secretário e chefe daquilo outro, com o chefe do executivo. Então, assim, é esse ambiente que a gente está convidando vocês para a gente discutir o tema da primeiríssima e primeira infância. Então, sintam-se muito convidadas e convidados e desafiados também nessa agenda. Muito bom, Rani. Muito obrigada por essa fala final. Agradecer mais uma vez a presença da Jane e da Karina com essas belíssimas falas, né? Foram muito enriquecedoras e aprendemos bastante, todos nós. E agora, 2 recados finais. Vamos tirar uma foto, se todo mundo puder abrir a câmera. Se alguém tiver com alguma dificuldade, me avisa aqui, porque aquela hora que a rede estava baixa, eu fui parando o vídeo de todo mundo. E agora acho que talvez vocês não consigam voltar. Deixa eu ir abrir. A Raíssa não consegue abrir. Já estou pedindo para abrir, já vai liberar.
Até agora só ela. Jane, Karina, vocês são duas lindas. Não sei, olha, não sei como a gente chegaria aqui no final da tarde de hoje sem vocês duas abrilhantando a gente, viu? Karina, de licença, galera. Karina tá de licença de trabalho e tá aqui com a gente, tá amamentando o rebento dela antes de entrar na live. Pensa num compromisso. Jane passou a semana inteira preocupadíssima e eu odeio esse negócio de live, gente. Eu não gosto, não. Mas eu adoro live, assistir, mas não... Mas foi maravilhosa a experiência. Senti a troca aí muito boa. Senti as energias aí e vamos ter muitas respostas. Bom, gente, foi realmente incrível. Vou tirar agora uma foto em 3, 2, 1. Vamos ver se todo mundo saiu com o olho aberto. Manda foto pra gente, Estelinha. Vou mandar, pode deixar. Deixa eu tirar mais uma, porque eu vi que tem gente com o olho fechado. Só para garantir. Deu para abrir mais uma pessoa, Alessandra. Pronto. Vamos ver. Adivinha quem é aquela pessoa ali? Alessandra, maravilhosa também, adolescente, representando os adolescentes da iniciativa Crescer com Proteção. Nós temos aí 32 mobilizadores. Alessandra é uma das representantes desses mobilizadores. Zé Eduardo, que está aí também, e João, fazem parte dessa muvuca com a gente. Então, super gratidão aí a gente ter representantes, os adolescentes representados aqui. É muito importante para nós. Isso, gente, muito importante. Muito obrigada mais uma vez, Alessandra. E, pessoal, agora o último recado, então, temos aqui a lista de presença de hoje. Para quem não preencheu ainda, por favor, preencham. Tem o voucher e também todo o material vai para quem colocar, tem feito ou feito a inscrição e também participado. Vai todo mundo receber o material e o voucher. Tá bom? Obrigado, pessoal dos outros municípios que estão com a gente, Edmir, de Santos, da Pastoral do Menor, outras pessoas de outros municípios também, vocês são super bem-vindos nesse momento de troca aqui. Conhecimento é bom quando ele é compartilhado, né? E o que a gente está fazendo aqui é compartilhar o conhecimento. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada a todos pela participação, gente. Por favor, preencham a lista, porque eu que mando os vouchers, aí é muito fácil eu localizar todo mundo e todo mundo ganhar um voucher. Tá bom? Ô, Rani, deixa só eu fazer um comentário. Eu tomei a liberdade de mandar o